desenvolvimento urbano sempre foi feito muito com base em iniciativa privada. Porquê? Porque as cidades são encaradas essencialmente como realidades económicas que, usando aqui aquela expressão, aquela concepção tónica a propósito das civilizações, que nascem, desenvolvem-se e depois podem também morrer. E, aliás, temos até, por exemplo, um caso atual nos Estados Unidos, que é o caso de Detroit, que é uma cidade que hoje tem cerca de 1/3 da população que já teve. Porquê? Por causa da crise da indústria automóvel, que fez com que essa cidade hoje em dia se encontre claramente em crise. Mas isso não significa propriamente um problema na perspectiva norte-americana. Porquê? Porque a perspectiva norte-americana é encarada como uma realidade. As cidades são realidades económicas e, portanto, enquanto realidades económicas, elas, por definição, estão sujeitas à concorrência e podem também morrer e podem, no limite, também desaparecer. Ainda que assim seja, a verdade é que nos Estados Unidos, ao contrário do que se poderia pensar, existe planeamento urbanístico. E existe planeamento urbanístico de iniciativa pública. E existe, pelo menos, desde 1926, desde que o Supremo Tribunal Federal, num acordo muito importante, validou a existência de um planeamento. No caso concreto, o planeamento utiliza aqui uma técnica que depois acabou por ser, que inicialmente era uma técnica diferente do planeamento, mas depois acabou por ser incorporada no planeamento, que é o chamado zonamento. E é por isso que sempre que se fala no planeamento nos Estados Unidos, normalmente a expressão que é utilizada é o zonamento euclidiano. Porquê? Porque Euclides foi uma localidade do estado do Ohio, onde primeiramente se adotaram normas jurídicas urbanísticas. E porquê que se adotaram estas normas jurídicas urbanísticas? Porquê? Porque aqui, muito também por influência da concepção económica, chegou-se à conclusão de que o espaço, o solo, a necessidade de separação dos usos do solo era fundamental para minimizar as externalidades negativas resultantes de um determinado tipo de classe de espaço para a situação dos vizinhos. Aliás, pode até dizer-se, curiosamente, o primeiro instrumento de planeamento que é conhecido nos Estados Unidos, ou dos primeiros, é um instrumento que foi adotado por uma associação de comerciantes da Quinta Avenida, em Nova Iorque, precisamente porque eles pretenderam assegurar o caráter exclusivo daquela zona e limitar a possibilidade de instalação da indústria têxtil no norte de Manhattan. Ou seja, do ponto de vista prático, neste caso concreto, o planeamento serviu para evitar um planeamento privado, começou por ser privado, depois estas normas foram absorvidas pelo direito público, mas lá está, um planeamento que surge primeiro para tutelar as situações dos vizinhos e para evitar as externalidades negativas. Depois isto acabou por ser institucionalizado como uma regulação pública do uso dos solos. A verdade é que, pegando até neste exemplo da Quinta Avenida e até outros exemplos mais recentes do direito norte-americano, uma das críticas que é feita ao planeamento é a crítica do planeamento depois ser objeto de uma captura e o planeamento servir não para a defesa do interesse privado, mas para a defesa do interesse público, mas para a defesa do interesse privado. Quando nós temos um planeamento imbuído de uma lógica NIMBY, chamado NIMBYismo, Not in My Backyard, essa lógica é uma lógica que procura garantir um caráter exclusivo e procura limitar ao máximo as externalidades negativas que podem surgir de novos usos do solo. E, portanto, esse risco é um risco que existe, mas esse risco não é um risco que se possa dizer que seja um risco específico do planeamento. Existe porque a decisão pública é capturada por uma determinada minoria e essa minoria acaba por conseguir influenciar aquela que é a decisão pública. Voltando à realidade europeia, a realidade europeia é uma realidade na qual, muito por influência do direito inglês, começou a surgir, começaram a soprar ventos no sentido de assegurar uma maior participação dos privados no âmbito das normas urbanísticas. E, de certa forma, no limite, isso até acabou por permitir o surgimento de comunidades residenciais privadas
Muitas delas, na prática, apartam-se até da própria realidade